Vamos ver então as características gerais dos fungos, tá? É, então, assim, são seres eucariontes. Olha essa palavra que eu já falei para você tomar bastante cuidado com ela, né? Eucariontes significa que as células deles, se você olhar no microscópio, você vê que elas têm núcleo, né? Células com núcleos, células aí já mais sofisticadas, né? Contrário da bactéria. A bactéria é procarionte, ela não tem núcleo, tá? E as células dos fungos têm, são eucariontes. Então eles podem ser uni ou pluricelulares. Unicelular é aquele fungo microscópico, né? Que, enfim, tem por todo lado aí no ar, na poeira, tudo tem esses fungos. E pluricelulares, o que você está vendo aqui, um ser pluricelular. Dá para você inclusive ver ele a olho nu, né? Então a grande maioria dos fungos é pluricelular, tá? Antigamente, muito antigamente, os cientistas achavam que eles eram plantas, entendeu? Então colocavam os fungos no reino das plantas, né? Mas à medida que a ciência foi progredindo, perceberam que tem muitas coisas nos fungos que não tem nada a ver com planta, tá? Então criaram um reinozinho separado para eles. É que é o reino fungo, né? O reino fungo é o reino só dos fungos. O que tem essas características aí tão estranhas que ele não pode ser planta? Em primeiro lugar, a parede celular dele. Olha só, parede celular é aquela coisa que você olha em tecidos de plantas, né? As plantas têm parede celular, né? Os animais não têm parede celular. O que é parede celular? É esse espessamento que tem aqui, ó. Entre uma célula e outra tem um espessamento aqui que se chama de parede celular, tá? Nos fungos, essa parede celular é formada por quitina. E quitina é a mesma substância que forma a carapaça de insetos. Sabe aquela carapacinha dura dos insetos? Ela é formada por quitina, tá? Um animal, olha aqui, tá? E os fungos também, eles fazem quitina aqui. As plantas não, as plantas é celulose, tá? Então isso já é uma boa diferença entre fungos e plantas, tá? Um dos motivos porque separou eles das plantas. Segunda coisa, o açúcar de reserva. Velho, o que é açúcar de reserva? É assim, você come lá, comeu vários tipos de açúcares, né? E na sua comida. E aí você não vai usar tudo aquilo imediatamente. Uma parte você vai guardar, né? Você vai ter como reserva para o momento que você precisar de energia. Então o que o seu organismo faz? Ele transforma essa molécula de vários tipos de açúcares que você comeu, transforma em glicogênio. Tá? Então glicogênio é o que chama de reserva, tá guardado. A hora que você precisar da energia. E onde que você super precisa de energia? Músculos, né? Então os músculos sempre têm os glicogênios ali já preparados. No momento que você precisar, né, de mais energia, já o glicogênio já vai ser transformado para você quebrado, né, para você poder gerar energia. Tá? E o seu fígado também, né, tem glicogênio pra caramba. É os dois lugares principais do organismo que você tem açúcar de reserva, glicogênio é nos músculos e no fígado, tá? As plantas não fazem glicogênio, elas fazem amido. Pensa numa batata. Na batata é amido, né? Pensa na maisena, amido de milho. Então o que é o amido das plantas? É açúcar de reserva. É para guardar, uma poupança, né? Então a planta não faz glicogênio, ela faz amido. E acontece que o fungo faz glicogênio, que nem os animais. Então duas coisas que ele tem muito parecidas com animais, entendeu? Que é a parede celular de quitina e o glicogênio como açúcar de reserva, tá? Vamos ver como é que é a estruturazinha deles. Quando você olha o fungo, você pensa, esse aqui que é o fungo. Na verdade, isso aqui só é chamado de corpo de frutificação. E o fungo, ele só vai fazer esse troço aqui quando ele vai se reproduzir, tá? O fungo verdadeiro mesmo, ela tá no substrato, tá? Ou seja, tá ali na terra, enfiado ali. Você não tá vendo, geralmente você não tá vendo. O que é o fungo, na real? Ele é um monte de filamentozinhos. Esses filamentos são chamados de hifas. Então, o fungo é isto aqui, tá? E essa parte só vai brotar, só vai aparecer quando ele realmente for se reproduzir. Geralmente é quando o tempo está bem úmido, né? No tempo seco você não vê essas coisas aqui. Geralmente brota essas coisas na grama, né? Geralmente é grama, né? Que a gente vê na sombra de árvores. Você vê, olha, tá cheio de cogumelo. E pode saber que o tempo tá chuvoso, né? Tá úmido, né? Então, assim, hifas, né? Esses negocinhos são hifas. E esse bolão de hifas aqui, esse monte de hifas, é chamado de micélio. Tá? Porque as hifas, né, todas, né, enroscadas ali, chama-se micélio, é o conjunto de hifas, tá bom?
E aqui nas lamelas tem o quê? Lembra que eu falei lamelas, né? Logo no começo lá, eu mostrei para você, olha, isso aqui são as lamelas. As lamelas, elas contêm os esporos do fungo, tá bom? Os esporos estão aqui dentro, solto no vento. Você já experimentou? Não experimente isso. Cheirar um cogumelo desse aqui, né? A pessoa que é alérgica é capaz de ter um troço, né? Por quê? Porque ele está soltando esporos, né? Esses esporos são para a reprodução do fungo, tá bom? Agora mais uma palavra aqui para você saber. Micorrizas. O que é micorrizas? Mico, geralmente o mico não vem de macaco não, viu? Tá? Mico aqui é fungo, tá bom? E risas vem de raízes mesmo. Então micorrizas são o quê? São associações simbióticas. Simbióticas, lembra simbiose. O que é simbiose? Você tem 2 ou 3 ou mais organismos, geralmente é 2. Organismos que um não vive sem o outro. Entendeu? São simbiontes. Organismos que fazem simbiose, um não vive sem o outro, geralmente. Tá? Eles só vivem se estiverem juntos. Se não tiverem, dá ruim. Tá? Então, o que seriam essas associações simbióticas? São associações íntimas, né, de dependência. Um depende do outro. Tá? Então, como é que o fungo vai fazer isso daí? Com plantas. Tá? Então, são associações simbióticas, micorrizas, né? Associações simbióticas entre plantas e fungos, em que todos ganham. Ora, se é uma associação tão legal assim que um não vive sem o outro, é porque todo mundo está ganhando, certo? Ganha o quê? O que a planta ganha? Ela melhora a nutrição, né? Porque o fungo ele vai estar puxando, trazendo sais minerais da terra e absorção de água. Lembra lá no começo, quando eu estava fazendo os cogumelos lá, né? Cortando eles para cozinhar, eu falei para você, não pode deixar ele perto de água. Se você lavar o cogumelo, você estragou ele. Por quê? Porque ele super absorve água. O cogumelo ele é uma coisa que absorve muita água, tá? Então, se ele estiver associado com planta, na raiz de planta, vai ser uma moleza para a planta conseguir água, porque o cogumelo está conseguindo para ela, entendeu? Ele suga água. E qual que é a vantagem para o cogumelo? Fonte de açúcares constante. Como assim? A planta vai dar açúcar para ele. A planta faz fotossíntese, velho. E fotossíntese faz glicose, certo? Então, o que acontece? O fungo ele se aproveita disso. Entendeu? Então, a planta basicamente manda comida para o fungo e o fungo facilita para a planta conseguir água. Tá? Aonde que a gente vê isso? Olha só. Aqui você tem um fungo. Esse aqui é um exemplo muito clássico mesmo, esse exemplo. Você tem um fungo crescendo muito pertinho de uma árvore que se chama pinus, né? Não é o pinheiro nosso, embora você veja muito ele é uma árvore exótica. O pinus ele é plantado para conseguir madeira mesmo, né? Ele é uma árvore exótica, então não tem problema. Você planta ele, depois de uns 5 anos você derruba para madeira. Né, aquela madeira mais molinha, né, a madeira mais vagabunda é o pinus, tá? E geralmente quando você planta o pinus, esse cogumelo ele já vai brotar junto, entendeu? Porque ele já tá junto, né? Plantou, ele já vem junto com esse pinus aqui, tá? E aí, qual que é a vantagem deles? Olha aqui a associação deles, que da hora. Você tem as hifas aqui, as raízes do pinheiro grudadinhas, olha aqui, ó. Tá? A simbiose tá aqui. O que tá rolando nesse negócio? Ó, as hifas, elas estão bem pertinho das raízes. Então, elas estão absorvendo água do solo e essa raiz aqui do pinheiro, ela absorve a água das hifas, entendeu? Então, a hifa já tá mandando água pro pinheiro aqui, tá? E aí, nas raízes do pinheiro já está vindo seiva elaborada, né? Que é aquela seiva que vem produto da fotossíntese, que já vem os açúcares, comida, basicamente, né? E essa comida, o fungo, ele está conseguindo absorver, entendeu? Porque ele está muito grudado nas raízes. Então, isso é o que a gente chama de micorrizas, tá bom? Isso aqui já é uma foto, é esse cogumelo aqui, tá? E aqui você está vendo o chão, aqui o chão de uma mata lá, né? Uma floresta de pinos, né? Que foi plantada. Tá bom? É plantada porque ele não é uma árvore nativa nossa. Aqui, ó, aqui uma das pinhas dele, né? Todo mundo já viu isso. O pinus, ele é muito comum, tá? E o cogumelo aqui, né? É o corpo de frutificação. Na verdade, o cogumelo mesmo, ele tá enfiado aqui na terra, né? As hifas. Assim, na real, esse cogumelo aqui, ele é muito bonito, mas ele é tóxico pra caramba, né? E tem umas pessoas que se arriscam a fazer chazinho dele, né? Então, o chá é mega alucinógeno, né? Você
Tipo, você começa a ver umas coisas que não existem, né? Então não é legal se você chá com ele, é muito perigoso. Nutrição, tá? Como é que o fungo come? Todos eles são heterotróficos. Olha essa palavra aparecendo de novo. Heterotrófico. O que é heterotrófico? Cara que não faz fotossíntese, tá? Quem faz fotossíntese é autotrófico. Quem não faz, ou seja, todo o resto da humanidade é heterotrófico, tá bom? E ele se alimenta por absorção, ou seja, ele absorve a comida que está no meio ambiente, tá bom? Olha só, fungos são aeróbios. Olha essa palavra, aeróbios. O que é aeróbios? Ele precisa de oxigênio. Ele respira oxigênio, tá bom? Usa oxigênio. Existindo espécies anaeróbias, essa palavra é o contrário dessa, ó. Aeróbios, ele usa oxigênio. Anaeróbios, ele consegue viver sem oxigênio, tá? Mas facultativo, ó. Existindo espécies anaeróbias facultativas. O que é esse lance de facultativo? Velho, você já viu falar em feriado facultativo? Feriado facultativo é que, tipo assim, você pode fechar se você quiser. Se você não quiser, você trabalha. Facultativo é assim, você escolhe, tá? Então, todos os fungos usam oxigênio, mas às vezes na falta de oxigênio, ou de repente se tiver uma condição lá que seja melhor, ele pode viver sem oxigênio, entendeu? E ele consegue viver, né, manter o metabolismo dele fazendo uma outra coisa, que não usa oxigênio, que é a fermentação, entendeu? Aí que ele consegue tirar a energia dele. Então, olha só, espécies anaeróbias facultativas que realizam o processo de fermentação. Quem são esses caras? São os caras que você gosta muito, porque eles fazem cerveja e fazem pão e fazem outras coisas também, tá? Então, eles são chamados de levedos, na verdade, né? Que são as leveduras. É conhecido assim, é um grupo, né, de funguinhos microscópicos, tá? Que eles são com esse grupo em geral conhecido como leveduras, são um nome geral para eles, tá? Então esses aqui que você está vendo é uma foto de microscópio eletrônico, está mostrando o Saccharomyces cerevisiae, né? Que esse é o fungo mais popular que tem para fazer essas coisas, né? Fermentar pão, fermentar cerveja. Como é que funciona essa coisa do pão? Você tem que colocar o fermento no pão, né? No fermento tá vindo lá esse funguinho, tá? Quando começa a esquentar, o fungo ele começa a fermentar os açúcares que estão no pão. Então, você fala, mas eu não botei açúcar no pão, botei só sal. Você botou trigo? O trigo tem amido, o amido é um açúcar, certo? Então o fungo ele começa a quebrar aquele açúcar lá para obter energia. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele produz duas coisas. Ele produz álcool, né? E ele produz gás carbônico. O gás carbônico, como a massa vai inchando, o gás carbônico fica preso aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas, esses buracos aqui, né, que tem no pão? Era gás carbônico. O gás carbônico estava preso aqui dentro. E é isso que faz a massa estufar, porque o fungo está gerando gás dentro da massa, tá? E a outra coisa que ele está gerando também é álcool. Você fala, vou comer o pão e ficar bêbado. Não, por quê? Porque quando você foi assar o pão, o calor fez o álcool evaporar. Entendeu? Então o álcool evapora e o pão mantém essa estrutura, que daí agora ele secou, porque você assou ele, né? E daí ele manteve essa estrutura com os buraquinhos, né? Que é o lugar onde antes tinha gás carbônico. Então por isso que é chamado de fermentação alcoólica. No caso do pão, o álcool vai evaporar, mas nesse caso não, né? Que é a cerveja vai manter o álcool, né? E o gás, né? Espuma, tudo, etc. Enfim, isso que é fermentação alcoólica. Então, já falamos dos fungos, né, na primeira parte, agora vamos falar um pouquinho rapidinho dos líquens, né? Líquens é essa coisa que você está vendo aqui, todo mundo já viu isso, né, nos troncos das árvores, né? São essas formações aqui que você está vendo. Às vezes dá umas formações muito bonitas, né? E geralmente é do lado mais sombreado da árvore, né? Assim, quando chove, o tempo está úmido, eles ficam mais bonitos ainda, né? Quando está seco, eles meio que, né, desaparece. Na verdade ele não desapareceu, né? Ele ainda tá lá, mas ele não fica tão maravilhoso assim. Então, ó, tem vários tipos, né, de líquens muito legais. Esses líquens aqui cor-de-rosa, é bem difícil você ver eles nas cidades, porque eles são muito sensíveis à poluição, a poluição mata eles. Então você vai ver ele mais em florestas, em matas mais preservadas, aonde você vê a árvore com esse líquen cor-de-rosa,
pode saber que a qualidade do ar está muito boa, sabe? Que tem muito pouca poluição naquele lugar, tá? Esses aqui não, esses aqui são os líquens mais pedreira mesmo, que tem bastante por aí, tá? Mas o que é o líquen na real, né? Ele é uma associação, ó, novamente, lembra daquele negócio da associação, né? Então, é uma associação entre fungos e algas ou cianobactérias. Mas sempre vai ter o fungo, tá? Fungos e algas ou fungos e cianobactérias. Já vamos ver o que é cianobactérias, tá? Então, uma associação, toda vez que rola a palavra associação em biologia, pode saber que todo mundo está lucrando. Benefício mútuo, né? Ou seja, eu ganho, você ganha. Se não houver benefício mútuo, não é uma associação. Aí é um parasitismo, aí não faz sentido, né? Eles quererem continuar juntos. Qual seria o benefício mútuo? O que a alga faz? Ou a cianobactéria, né, nesse caso? Contribuem com a fotossíntese, sempre é com a fotossíntese. Tá? Se um dos seres ali da tal da associação faz fotossíntese, né, e perguntarem para você, mas o que esse ser vai colaborar com o quê? Com a fotossíntese. Porque a fotossíntese é a produção de comida, e comida é energia, certo? Então, a alga ou a cianobactéria, elas fazem fotossíntese, então a partezinha delas é entrar com a comida, né? Geralmente é açúcar, né? A glicose e tal. E o que o fungo faz o quê? Coletam água, né? Lembra disso, o fungo ele encharca de água, ele coleta água. Tem mais coisa, certo? Isso aqui é um jeito, assim, é o principal, é isso aqui, mas tem bem mais coisa além disso, tá? Como que é a estrutura do tal do líquen? O que é o líquen, na verdade? Se você olhar o líquen no microscópio eletrônico, você vai ver tipo isso aqui, tá? Essas bolinhas aqui que você tá vendo, né, é a alga, só que é uma alga unicelular, né, uma célula pequenininha, ó, tá? Uma única célula, é a alga do líquen, tá? E a maior parte da estrutura dele, né, que você tá vendo a olho nu, é o fungo, na verdade, tá? Olha como eles vivem muito grudadinhos, né? Então a alga está lá fazendo fotossíntese e o fungo ele está protegendo a alga. Olha só como é que está a estrutura dele, que ele protege a alga, né? Fazendo o que a alga ela precisa de água, né? Ela não pode ficar exposta no ambiente, senão ela seca e morre. Então o fungo protege ela, mantém a alga hidratada e a alga manda comida para ele, tá? Como é que esse troço se reproduz? Se reproduz com esses negócios aqui. Ele vai soltando pedacinhos dele. Esses pedacinhos são minúsculos, entendeu? E o vento leva esse treco aqui. Tá? Onde bater esse negócio aqui em outro tronco de árvore, uma pedra, alguma coisa, vai formar outro líquen. Então é uma coisa bem simples, na verdade, tá? Esses pedacinhos dele aqui são chamados de sorédios, tá? Então os sorédios servem para a reprodução do líquen, tá? E eles são levados pelo vento, é uma reprodução assexuada, né? Formado por hifas do fungo, essas trequinhas que são as hifas, né? Você já viu lá no vídeo anterior, hifas do fungo e células da alga, né? Carregado pelo vento, uma coisa bastante simplesinha, tá? Agora, olha só, os líquens, eles são essenciais para o planeta Terra. Por que isso? Olha só, são seres pioneiros. O que é o pioneiro? O pioneiro é o cara que chegou primeiro, né? O cara raiz que chegou primeiro naquele lugar que ninguém queria, e ele é fortão e ele conseguiu, né, se dar bem ali num lugar que ninguém conseguia viver. Isso é o pioneiro, né? Então por que o líquen, essa coisa tão delicadinha, é um pioneiro? Como assim, né? Então, ó, muitas vezes eles são os primeiros seres vivos que se formam em um local inóspito. Um local inóspito, um local desgraçado, que é muito difícil sobreviver, pouca comida, né? É horroroso. Como, por exemplo, superfície de rochas, né? Quem vai morar na superfície de rochas, né? Líquens, né? Como é que eles fazem? Eles vão soltando, liberam substâncias corrosivas. O que é um corrosivo? Uma coisa que desgasta, que vai dissolvendo, né? Então, isso demora muito tempo, claro, né? O líquen bateu lá numa pedra, né? O sorédio do líquen, pá, chegou lá na pedra. E o que ele começa a fazer? Solta substâncias corrosivas, vai se fixando na pedra, vai dissolvendo ela, tá? Esse negócio de dissolver rochas forma o quê? Forma o solo, tá? Então os líquens, durante milhões de anos, eles são os formadores de solo, né, do planeta Terra, tá bom? Então líquens são seres bem importantes. E a gente tinha falado aquele lance lá que ele podia, né, fazer essa associação tanto com algas como com cianobactérias. O que é tal das cianobactérias? Cianobactérias, antigamente, elas eram chamadas de algas, só que elas não são algas, elas são bactérias mesmo, tá? Só que elas são bactérias que fazem fotossíntese, olha que louco, tá? Então, elas são microscópicas, certo? Então, isso aqui é uma visão de microscópio eletrônico mostrando as cianobactérias, tá?
O problema é que essas cianobactérias, quando elas se multiplicam demais, elas formam isso aqui, que acho que todo mundo já viu, né? Um lodo verde na água. Sabe quando a água fica verde assim? É porque tem excesso de cianobactérias. Geralmente a água está poluída, né? Com excesso de nutrientes, e daí essa alga cresce pra caramba, forma esse negócio aqui. Isso é tóxico, tá? Ela solta substâncias tóxicas, não dá para você consumir essa alga, tá bom? Então, são as cianobactérias. Olha só isso. Então, esse cara aqui, ele pensa que ele tá disfarçado, né? Mas, na verdade, esse aqui é um disfarce muito bom. Você não percebe que tem uma aranha aqui. Tem vários insetos, não só insetos, vários animais, né? Principalmente insetos, que se especializaram em viver, né, camuflados no meio de líquens. Tá? E às vezes a camuflagem é tão boa que você realmente pode ficar olhando um tempão, você não percebe que o inseto está ali, tá? Aqui você tem vários, olha só, um sapo, né? Camuflado ali. Pode ser uma ranzinha, tá com cara de sapo mesmo. Camuflado no líquen, claro que ele tem que ficar imóvel ali, né? Senão não funciona. Olha esse lagarto aqui, velho. Né? No tronco numa árvore, se ele ficar imóvel, meu Deus, é muito difícil você perceber ele ali. Mariposa, isso aqui a gente tá, é bem comum, né? A gente tá acostumado a ver isso aqui. Mariposa, né, que tem essas asas aqui meio coisa, por quê? Porque quando ela pousa no líquen, beleza, ela desaparece ali. Olha esse daqui que da hora, o inseto aqui, velho, né? Então uma camuflagem muito eficiente, né, pro ser lá, ele poder caçar, ele tá mega escondido aqui, olha esse outro inseto, olha esse aqui, ó. Meu Deus, esse aqui é muito sofisticado, né? Então, esse lance de camuflagem se chama mimetismo, né? Vocês já devem ter visto essa palavra. Mimetismo é quando o ser, ele imita alguma coisa. O que isso que é mimetismo? Ele está imitando alguma coisa do ambiente. Se ele ficar devidamente paradinho ali, nossa, maravilha, né? O almoço dele vai chegar aqui e não vai perceber, né? Moleza para ele, né? Às vezes o bicho buga, né? Veja só, essa mariposa aqui, ela está especializada em um líquen cor-de-rosa. Se acabou o líquen cor-de-rosa, ela se ferrou, porque... Tá bom? Isso aí, tchau.